O Éder tem uma história muito bacana de muitos anos no Porto de Itajaí, que no ano passado, final do ano passado, até nós trouxemos muitas vezes aqui, esteve envolto aí na polêmica da federalização ou não, enfim, muitas histórias ao longo desses anos aí em que esteve no Porto de Itajaí. E, claro, para falar disso também, para falar sobre a trajetória dele, enfim, eu convidei ele para vir aqui hoje bater um papo. Já está aqui entre nós. Tudo bem, Éder? Bom dia. Muito bom dia, Valdomiro. Bom dia. O Anderson, o Luan, o Rodrigo, que conheço há muito tempo também, aos nossos ouvintes e aqueles que nos assistem também, né? Muito obrigado pelo convite inicialmente, né? Como você falou, eu, embora esteja morando em Itajaí já há praticamente 45 anos. 45 anos. Mas eu não me desligo de Brusque pelas minhas relações familiares e também porque realmente é a minha terrinha, né? Sim. Eu não conheci o Éder pessoalmente, mas falar da minha história em relação ao Éder. Como o rádio nos cria essa proximidade, eu encontrei o Éder pela primeira vez aqui agora, fui ali cumprimentar ele, mas é como se já conhecesse já há muito tempo. Por quê? Porque a gente cria realmente falamos muitas vezes pelo WhatsApp e tal, mas pessoalmente foi a primeira vez. Mas você já é como se já tivéssemos esse contato há muito tempo, né, Éder? Exatamente, assim, eu adoro o rádio. Sim. Sempre, desde criança, eu sempre acompanho o rádio. De todas, em Itajaí também, e em alguns momentos em Itajaí, inclusive em função do nosso Porto de Itajaí, nós tínhamos uma participação direta nas rádios daquela região para falar sobre a movimentação do porto, sobre o que estava acontecendo diariamente. Então eu fazia participações assim em várias rádios de Balneário, de Camboriú, de Itajaí, Blumenau. Até aqui para Brusque eu cheguei a fazer em alguns momentos. Mas então essa questão assim de ter essa vinculação é para não perder até o contato, né, Valdomiro? É importante a gente estar acompanhando isso. É uma coisa que está no coração da gente. Está no coração, né? Ô Éder, você consegue explicar para o nosso ouvinte a diferença da questão da administração do Porto Itajaí, do município, e por que dessa polêmica toda que agora o governo federal, né, o presidente baixou um ato que entregou a administração para o Porto de Santos? É possível assim a gente entender por que tem tanta polêmica em cima disso? Qual é a grande diferença? Então, teu questionamento é importante, mas a gente precisa também colocar o contexto disso, né? Para quem não conhece o Porto de Itajaí, ele é um porto histórico. Ele tem as suas origens lá no início da colonização aqui do próprio litoral e principalmente do Vale do Itajaí. É um porto que inicialmente recebeu os primeiros colonos. Os navios nem atracavam no porto, porque o porto em si não existia, mas os navios ficavam ancorados ali. Era uma atracadora só. Na região de Cabeçudas ali, quando chegaram os primeiros colonos que vieram, então, tanto primeiro para Blumenau e depois para Brusque, etc. Então, a relação do Porto de Itajaí é histórica, e a cidade de Itajaí e o porto são coisas que se misturam, né? Ao longo dos anos, então, com as obras que foram feitas, principalmente da construção dos moles para poder melhorar as condições de acesso, a barra do Porto de Itajaí era muito complicada, porque você está na foz do Itajaí Mirim e do Itajaí Açu. Então ela mudava sempre de posicionamento, e isso foi necessário fazer então a construção dos moles para criar uma condição segura para a chegada dos navios e, consequentemente, com o porto se desenvolvendo, os navios começaram então a chegar com mais frequência, aumentar o volume de cargas, principalmente em função da colonização, porque os colonos que aqui chegaram no Vale do Itajaí, eles primeiro necessitavam receber mercadorias, receber tudo que não tinha aqui na colônia, né? Até conseguirem então se estabilizar lá, e depois começaram a produção, e essa produção ela começou a ser vendida ou comercializada primeiro para aqui que a gente chama de cabotagem no Brasil, e depois o porto foi se desenvolvendo até ter uma movimentação chamada de longo curso, ou seja, para outros países. Então, historicamente é isso. O Porto de Itajaí sempre esteve ligado ao governo federal.
ao DNPVN, que era o Departamento de Portos e Vias Navegáveis. Eu lembro, né? Da Portobras. Isso foi até 1975, 76, quando a Portobras foi criada pelo governo na época. Uma empresa mais ou menos nos moldes da Petrobras, mas nunca chegou a ter ações nas bolsas, mas a ideia era essa. Então, Itajaí automaticamente, que era a junta administrativa do Porto de Itajaí, chamada JAPI, ela foi ligada à Portobras, como alguns outros portos que no Brasil que não eram ligados às tais companhias docas que existem, né? E você tem companhias docas, você tinha os portos diretamente administrados pela Portobras a partir da criação da Portobras, e tinha os portos ligados aos estados. Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, é ligado ao estado. São Francisco do Sul, ligado ao estado de Santa Catarina. Lá em Paranaguá, ligado ao estado do Paraná. E você tinha uma única concessão particular que ficava o porto de Imbituba, que depois deixou de existir. Então, esse é o primeiro momento. Então, a partir da criação da Portobras, o Porto de Itajaí foi encampado, vamos dizer assim, e passou a fazer parte do sistema Portobras. Isso de 76, 77 até 1990, quando o governo Collor extinguiu a Portobras. A partir desse momento, Porto de Itajaí, que tinha já passado por várias situações, e a enchente de 83, 84, reconstruções, etc., estava começando de novo a ter uma movimentação. Veio a extinção da Portobras e automaticamente a solução que se achou naquela época para continuar com o porto tendo uma personalidade jurídica foi ligar o Porto de Itajaí à Codesp, que é a situação que a gente está vivenciando agora. Então, de 90 a meados de 95, o Porto de Itajaí foi ligado à Codesp. Nesse primeiro momento, só houve uma mudança de personalidade jurídica, o quadro de funcionários foi mantido, etc. Só para fazer um parênteses, eu entrei no Porto de Itajaí em 1979, eu fiz concurso naquela época para Portobras. Eu trabalhava na Fundição Hércules naquela época, fiquei um ano trabalhando na Fundição Hércules, aí fiz concurso e acabei ingressando no Porto e fiz a minha carreira toda lá no Porto de Itajaí, e aí acompanhei todos esses momentos. Então, para chegar onde você perguntou, depois a gente fez quando a gente fala a gente, porque a gente estava envolvido nesse contexto, né? Mas foi um movimento muito forte para fazer a municipalização do Porto. Nesse momento, então se conseguiu, através aí, principalmente de ações políticas, fazer com que o Porto de Itajaí, que era ligado à Codesp, viesse então através de um convênio com isso na década de 90, né? Isso a partir de 95 provisoriamente, e a partir de 97 um convênio de 25 anos, então que perdurou até 2 anos atrás, quando ele se encerrou. Nesse ínterim aconteceram várias coisas, e principalmente assim nos últimos 4 anos era para ter saído aquele edital de uma arrendamento total de todas as áreas do Porto de Itajaí, porque hoje você tem um arrendamento parcial de 2 berços e outros 2 berços são públicos. Só que praticamente naqueles 4 anos do governo Bolsonaro, assim, que foi assim feito esse trabalho, infelizmente por algumas questões assim técnicas, questões políticas, acabou esse procedimento ou esse processo não foi concluído, e chegou no momento em que terminou o convênio com o município e terminou o arrendamento que existia na época com a EPM Terminals. E isso fez com que se buscasse uma solução paliativa, até que chegou agora nesse momento em que não houve mais a renovação do convênio de delegação, e aí a solução que encontraram foi novamente voltar à questão da ligação com a Codesp. Só que hoje numa situação muito mais difícil, né, Rodrigo e Valdomiro e aqueles que nos estão escutando, porque na época que a gente foi da extinção da Portobras e que houve a ligação com a Codesp, foi a passagem de muito fácil, ou seja, aquilo que estava acontecendo naquela época foi fácil, continuou com a Codesp não teve uma interferência forte até chegar à municipalização. Só que nesse momento é diferente.
O quadro que era da Portobras praticamente já não existe mais, porque nós que éramos Portobras, os meus colegas de trabalho, todos já se desligaram em função do tempo de serviço. Sim. E hoje você tem lá um contingente que foi, que adentrou, começou a trabalhar no Porto a partir da municipalização, que tem uma ligação com o município. Sim. Então essa transição está sendo bem complicada. Se tu me perguntares o que eu penso assim sobre isso, eu lamento que isso tenha acontecido, porque isso interfere muito. Eu sempre coloco, o Itajaí está sempre num provisório permanente, sempre tem uma coisa para ser resolvida. E agora, nesse momento, existe esse impasse que está sendo administrado, mas você tem uma situação muito premente que tem que ser resolvido, que é exatamente aquilo que eu falei, o processo de arrendamento total do porto para que a iniciativa privada faça a operação, que já acontece em 2 berços, mas tem que acontecer nos na demais totalidade, berços, né? na sua totalidade. Assim, esse é o resumo do que está acontecendo. O Porto de Navegantes, ele é concorrente ou eles funcionam, na sua opinião, eles podem funcionar juntos? Qual é que é privado, o Porto Navegantes, né? Essa é uma pergunta importante. Na realidade, Navegantes não é um porto. Navegantes é um terminal privado que faz parte do complexo portuário do Itajaí. Existe uma figura nessa questão portuária que chama-se autoridade portuária. O Porto de Itajaí, que é público, ele representa também, além de ter a parte da administração do porto, ele representa a chamada autoridade portuária, que é aquela autoridade que é responsável por coordenar e supervisionar todas as atividades que acontecem no complexo portuário. Então você tem o porto público, mais o porto público, mais os berços arrendados na margem direita, que é Itajaí. Aí você tem o terminal da Portonave na margem esquerda, e você tem os demais terminais, a Montante, Brascarne, Barra do Rio, T-Porte, etc., que fazem parte do complexo portuário de Itajaí, subordinados à autoridade portuária. Então, gerencia o trânsito, vamos dizer assim. Mas assim, sim, exatamente, que tem a principal responsabilidade, que é coordenar o trânsito, o tráfego de navios, a entrada e saída de navios, fazer a dragagem de manutenção, fazer a instalação das sinalização e balizamento náutico, etc. Então isso compete à autoridade portuária, que é ligada, vinculada ao Porto de Itajaí. Agora, é inegável que o Porto de Itajaí, assim como outros setores, passam muito pelas questões de decisões políticas. A própria federalização, municipalização, tudo tem um viés político bastante forte, e pelo que você traz a trajetória, isso sempre foi muito presente, mas parece que agora isso está mais forte, né, Éder? Pelo menos a gente que olha de fora vê que há um embate muito mais do ponto de vista político nessa questão da federalização do que propriamente técnico, né? Então, você tem que levar em consideração que a própria Constituição do Brasil, ela diz que está a responsabilidade e a competência da atividade portuária no Brasil compete à União. Sim. E a União pode conceder, ela pode fazer a concessão, ela pode fazer a passagem dessa responsabilidade para quem ela quiser, através dos demais mecanismos que tem, que é autorizar terminais privados, fazer arrendamentos, etc. Então ela já nasceu ligada ao Estado, e consequente, a União, consequentemente, ela tem o viés político muito forte, né? E isso não é só em Itajaí, isso é em todos os estados do Brasil onde existe a atividade portuária. A grande questão de Itajaí é o seguinte: se você for levar em consideração os principais complexos portuários, os portos do Brasil, eles todos estão ligados às chamadas companhias docas. Por exemplo, Codesp em São Paulo, CDRJ no Rio de Janeiro, a Codeba na Bahia, a Codesa no Espírito Santo, que já tem uma estrutura muito forte e que elas são vinculadas à União, mas ela tem uma vida própria.
Itajaí é diferente, porque, como eu falei, Itajaí sempre teve essa vinculação e ficou num provisório, vamos criar uma docas de Santa Catarina. Na época, quando eu entrei na Portobras, em 1979, já se falava na criação de docas de Santa Catarina para unir, então, Itajaí, São Francisco do Sul e Imbituba. E isso acabou nunca acontecendo. Por exemplo, hoje, no estado de Santa Catarina, você tem Itajaí, que era municipalizado, agora está ligado à Codesp, e você tem Imbituba e São Francisco do Sul ligados ao governo do estado, e Itapoá é privado. Itapoá é um terminal privado no Porto de São Francisco do Sul. É a mesma situação que você tem aqui em Itajaí. Eu só queria responder para ti, eu não respondi. Com relação a Portonave, ela realmente é um concorrente. É um terminal que concorre com os demais terminais de Santa Catarina e, consequentemente, também com a margem direita em Itajaí. Na parte de tecnologia, eles estão mais avançados. Mais avançados. Então, é isso que é a grande questão que eu defendo. Assim, a gente está muito tempo atrasado, porque, na realidade, o nosso projeto, quando eu falo nosso, porque fazia parte disso, era já fazer o novo arrendamento para que pudéssemos ter, então, a condição de aumentar as áreas do porto, principalmente áreas de armazenagem e novos equipamentos, para ficarmos numa situação semelhante ao que acontece na margem esquerda, que era a Portonave. Ou seja, hoje na margem direita Itajaí você tem equipamentos já com muito tempo de uso, ou seja, com a vida útil quase chegando ao final. Você tem ainda deficiências de áreas, que já tem áreas que foram desapropriadas ao longo desses anos, que já deveriam ter sido incorporadas e que não foi possível, por causa exatamente do atraso no processo do novo arrendamento. Então você vê como é que fica complicado isso aí. E principalmente também falando assim que a situação do Complexo Portuário Itajaí, ela é complicada, porque você tem uma situação que tu aborda de vez em quando, ela está ligada muito à condição climática. Ou seja, como ele é um porto, os terminais estão, todos eles no rio, na foz do Itajaí-Açu e do Itajaí-Mirim, sofrem com as interferências climáticas, ou seja, dá uma chuva com maior intensidade, aumenta o nível dos rios, aumenta a correnteza, traz principalmente sedimentos, acaba interferindo no porto. Primeiro, pelo aumento da correnteza, os navios, muitas vezes a gente tem que fazer a paralisação das entradas e saídas de navios. Por outro lado, aumenta também a questão dos sedimentos, e aí fica assoreando e você tem que dragar novamente e recuperar as profundidades, e isso tudo é custo adicional. Então você tem toda essa questão que tem que ser administrada também, e isso está sempre com a competência também da autoridade portuária. Por isso que se discute aquela questão de melhoria como em Botuverá está previsto para a construção das barragens, né? Tanto para o Itajaí-Mirim quanto para o Itajaí-Açu, porque realmente isso interfere muito nessa questão relacionada com a movimentação dos navios. Sobre os responsáveis pelas manobras da embarcação, os práticos, né? Que são chamados práticos, né? E aí uma curiosidade minha, assim, porque diz que eles recebem um salário muito alto, né? Então, quais são os critérios para uma pessoa trabalhar com isso, e a carga horária, os detalhes sobre esses práticos que eu estava lendo aqui, podem chegar a R$300 mil salário. Caramba. Seguinte. Eu senti que vamos perder no radialista, tá? Estou sentindo. Bom, estou pensando em atividade de praticagem, né? Ou os práticos, em inglês é o pilot, né? E essa é uma atividade que ela existe no mundo todo. É uma condição necessária, porque embora hoje em dia os navios já tenham uma condição de navegação melhor, já tem hoje instrumentação que permite que eles façam, que esses navios e os comandantes que estão a bordo e o pessoal da tripulação é responsável
pelo navio, eles têm uma segurança maior, mas existe a necessidade, até por questões de seguro, etc., a utilização do chamado prático ou pilot, que é aquele profissional que tem conhecimento total das condições de acesso do porto ou do terminal que ele vai fazer tanto a atracação quanto a desatracação. Isso em nível mundial. Por exemplo, você tem alguns lugares no mundo em que o prático, para poder acessar, tem que ir de helicóptero em função das condições de mar, etc. Então, ela é uma atividade que é necessária. E por que eles têm, por que ela é tão, a remuneração disso é tão alta? Por causa das responsabilidades que você tem com relação a acidentes, etc. Um acidente com um navio entrando ou saindo de qualquer terminal, qualquer porto, ele pode redundar também em questões ambientais. Então, se você tiver, por exemplo, um incidente ou acidente em que você tenha um vazamento de óleo, por exemplo, isso acaba tendo um custo muito alto, né? Então, as próprias seguradoras que fazem os seguros dos navios, elas já exigem que tenha o acompanhamento do prático. No Brasil, só para tu responder a tua pergunta, quem coordena essa atividade da praticagem, define o número de práticos pelas zonas de praticagem que existem na costa brasileira, é a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, ela então faz o regramento, faz a fiscalização disso, também define os concursos, que são a atividade de praticagem, ela é feita através de concurso público. Qualquer cidadão brasileiro pode se inscrever para fazer esse concurso. Logicamente que quando você vai fazer esse concurso, você tem que saber que tem que estar preparado para as questões de conhecimento normal, o inglês técnico de navegação, muito importante, e também a questão técnica de navegação. Praticamente hoje, boa parte dos que acabam sendo aprovados são oficiais da Marinha Mercante. Sim. Que fazem o curso de oficial da Marinha Mercante e depois procuram fazer esse concurso para prático. Oficiais também da Marinha de Guerra, da Marinha do Brasil também, normalmente os que já estão numa carreira já quase finalizando, que também fazem concurso, e mais recentemente os chamados concurseiros, ou seja, são aqueles que realmente se estudam para fazer concursos e acabam sendo aprovados. A partir do momento da aprovação, existe um período que a gente chama de aperfeiçoamento, de treinamento, que esses práticos vão fazer, dependendo da zona de praticagem que ele fez o concurso, e depois ele é aprovado conforme o rendimento dele. Então, e também mais um detalhe, Anderson, muito importante: até os anos 80, 90, início dos anos 2000, era difícil de você ver uma mulher sendo prático, ou seja, hoje em dia você tem a participação muito forte das mulheres já entrando nessa atividade, principalmente, por exemplo, em Itajaí nós temos 2 práticas, em Santos também tem, em todos os portos hoje, inclusive também não só nessa atividade de praticagem, mas também como oficiais da Marinha Mercante, etc. Então a participação da mulher nessa atividade está cada vez mais forte. E vou dizer para vocês, por experiência própria, nesses últimos anos que eu trabalhei no Porto, eu fiquei no Porto até 2022, por 42 anos, né? E a gente acompanhava essa atividade de prático e principalmente a realização das manobras. A tranquilidade delas é muito maior, né? Muito maior. Sabe que eu aprendi bastante, eu comentei com o Éder outro dia. A minha esposa trabalhou muitos anos em duas empresas de Itajaí, uma delas de logística. E nós estávamos assistindo um filme, Capitão Phillips, com Tom Hanks. E aí eu vi num dos containers a marca de uma empresa
que veio muito Itajaí, aí eu olhei para ela, isso aí eu vi em Itajaí, assim, é uma das maiores, se não a maior empresa de containers do mundo, inclusive me disse até onde é que fica, na Dinamarca. É a Maersk, né? Exatamente. Exatamente. E aí eu disse, aí ela começou a me contar as histórias, falou da atividade prática e tal, assim, né? E realmente, como até nós comentamos aqui, Sim. né? Como acaba sendo um mundo realmente que acaba fascinando, né? Agora, Éder, você 42 anos no Porto de Itajaí, você se aposentou em 2022, né? 2022, Como é que você chegou lá? O que te levou pro Porto de Itajaí? Então, isso aí é daquelas coisas que Você não estava tem... numa fundição aqui em Brusque, Não tem explicação, exatamente, né? Eu praticamente estudei no Dom João Becker, depois fui para o Consul Carlos Renault, em 77 para 78 eu já estava terminando o meu 2º grau, trabalhei um tempinho na prefeitura, depois larguei a prefeitura, que eu estendi muitas minhas férias no final do ano, eles me mandaram embora. Naquela época, gurizão, né? Aí depois fui trabalhar na Fundição Hércules, da família Loz, que foi para mim um grande aprendizado, era o faz tudo lá. Então, mas foi muito bom para mim aquele período lá. Trabalhou com a minha mãe? Trabalhei com o Juca, com o Leonardo, com a tua mãe, com a Bernadette lá, enfim, toda a equipe lá, e realmente sim, foi um período com o Chico também, Chico. né? E foi muito bom para mim ali. E exatamente em maio de 79 eu me casei. Casei cedo, muito cedo. E fui fazer uma lua de mel franciscana lá em Balneário Camboriú. E lá em Camboriú, lá em Balneário Camboriú, eu tinha um tio que casado com a irmã da minha mãe, que já trabalhava no Porto de Itajaí. E na época ele sabia que eu estava lá e disse, olha, eu tenho concurso lá pro Porto de Itajaí, não queres fazer? Eu disse, eu vou lá fazer a inscrição, né? E fiz a inscrição, terminou a fase da lua de mel, volta para trabalhar. Sim. E aí logo em seguida eu fui a Itajaí, fiz a prova lá no concurso, e em agosto já tinha sido chamado para começar a trabalhar lá. E na época eu me inscrevi, ele ainda falou, faz para a área operacional, que é o teu perfil. Aí eu fiz isso para a área operacional. Em agosto eu já comecei em agosto de 79 já comecei a trabalhar lá. Logo em seguida nasceu o meu primeiro filho, o Éder Júnior. Aí em janeiro de 80 eu me transferi para lá. Logo depois em 80 nasceu a Adriana também, que hoje mora aqui em Brusque, né, que é psicóloga. E aí eu fiz a minha carreira lá, assim, como tu falasse, assim, cara, não tinha, era sábado, domingo, feriado, uma mudança muito drástica daquilo que eu tinha em Brusque. Bem radical. Com relação Segunda a sexta, que negócio. Segunda a sexta, domingo, feriado, não tinha. E eu estava na área operacional, então sempre fui, e aí eu evoluí nisso, acabei ascendendo para outras atividades e fui chefe de subsetor, depois chefe de setor de operações. Aí depois eu fui, a gente fez uma reestruturação, eu fui o primeiro diretor de logística do Porto de Itajaí, depois fui diretor comercial, fui diretor administrativo financeiro. Em 92 eu estive praticamente o ano todo no Rio de Janeiro fazendo um curso de especialização nessa área de transportes aquaviários, assim, para poder melhorar essa condição. Enfim, fiz a minha carreira lá. Cheguei a ser administrador do Porto em algum tempo, superintendente do Porto também em algumas situações, mas assim, eu não tinha nada programado para isso aí. Sim. Nada. Só que quando eu cheguei lá, assim, foi um negócio que caiu como uma luva, assim. E eu só queria fazer uma observação importante também. Brusque sempre teve uma ligação muito forte com o Porto de Itajaí. Vocês, as pessoas que são mais jovens não sabem, mas Brusque na área têxtil sempre foi muito forte. As empresas aqui, acho que dá para falar, Renault, Bittner, Schiller, foram muito fortes, sempre. Eu ainda tinha lá o seu Paulo Bauer, que tem uma vinculação aqui com Brusque. Ele era agente de navegação, foi prefeito de Itajaí também. Ele tinha também uma área de despacho aduaneiro. Então essas empresas aqui de Brusque, toda a parte de despacho aduaneiro era ele que fazia. E ele foi uma pessoa que me ajudou bastante nesse sentido, porque ele sabia que eu era brusquense, que estava lá meio... E eu já trabalhava nessa parte de programação das atividades, etc. Éder, meu querido, nunca diga não.
Nunca diga, não dá para fazer, não pode fazer, não posso fazer. Sempre diga, vamos ver o que é possível fazer. E isso foi uma lição de vida para mim, assim, que foi muito importante nessa área. Então e como eu falo, eu tenho muito orgulho de ser brusquense, porque a gente sabe que Brusque teve sempre essa relação, e continua tendo, né? Sim. Porque você tem uma importação muito forte nessa área de fios, etc. Você tem a criação trânsito de containers em Brusque é enorme. Muito forte, né? Eu acompanhei assim, a evolução da própria Avan nesse contexto, principalmente das importações. A Avan, em determinados períodos, ela foi a maior importadora e ainda continua tendo essa movimentação, só que mais diversificado. Hoje você tem muitas trades operando ali no complexo portuário do Itajaí, né? Mas foi muito legal essa parte, assim, e realmente, para te falar a verdade, Valdomiro, foi o acaso. Foi o acaso. Foi o acaso, e foi um acaso, assim, que foi legal, porque eu acabei realmente me adaptando lá e deu certo. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinha sobre o que você falou. Vamos ver o que é possível fazer. Na sua opinião, o que é possível fazer para se resolver a ligação entre Itajaí e Navegantes? Fala-se em túnel, fala-se em ponte levadiça. Na tua experiência, o que tu acha que é possível para solucionar esse que é um dos maiores gargalos do logístico? Porque é o ferryboat ou você vai até a 101 pegar a ponte. Tanto se fala nessa ligação hoje, Navegantes e Itajaí. E hoje, com essa 101 travada do jeito que tá, muita gente corre para pro ferryboat em Itajaí. Quem conhece e a estação do ferryboat em Itajaí é no centro da cidade, então pega aquela parte inteira da Lauro Mino, vai até na Beira Rio. Em Navegantes também, no centro de Navegantes. Aí se fala em túnel, ponte levadiça, uma solução, enfim, viável para se resolver isso, para acabar com essa história do ferryboat. Em 2025 você tem o ferryboat ainda, para quem quer ir para o aeroporto, enfim, né? Navegantes, que é uma cidade que quem viu Navegantes, quem viu a Praia do Gravatá 30 anos atrás, quem viu a Praia do Gravatá hoje não reconhece. Eu veraneava no Gravatá, que só tinha a rua principal e atrás era uma rua de mato. Hoje não, hoje é uma cidade. O que se enxerga como solução para isso? Então, Rodrigo, essa é uma questão que ao longo dos últimos 10, 15 anos tem sido muito discutido. Por que isso? Porque a princípio se falou em construção de uma ponte. E aí definiu-se, teria que se definir o local exato ou mais apropriado para a construção da ponte. A jusante do porto ou a montante, etc. Então, por quê? Porque paralelo a isso, nos últimos anos, o navio tipo, ou seja, as características dos navios que estão frequentando o complexo portuário têm aumentado muito. E principalmente com o terminal da Portonave, a Portonave agora está fazendo obras de reconstrução dos berços, para que haja condição de receber navios aqui da última geração, que são navios com 400 metros de comprimento, em torno de 60 e poucos metros de boca ou de largura. Então, que é exatamente o grande objetivo deles. E isso vai fazer, logicamente, faz com que as condições técnicas para a construção de uma ponte jamais possam ser feitas até onde você tem o terminal de navegantes, etc., porque você precisaria ter um calado aéreo, ou seja, uma altura compatível com os navios que estão hoje operando em Itajaí. E isso viabiliza qualquer situação de ponte naquela região central. Mesmo ponte levadiça. Mesmo ponte levadiça, por questões operacionais você também teria essa dificuldade. Então, se discutiu, então vamos fazer a montante, ou seja, subindo o rio. Só que, paralelamente a isso, os terminais que hoje estão também operando a montante, ou seja, os terminais privados, que tem 4 terminais hoje já operando plenamente, também estão trabalhando no sentido de aumentar o navio tipo que eles operam lá. Consequentemente, a ponte lá também vai ter que ser mais alta. Então, a ponte foi afastada até a última discussão. E aí surgiu, porque já acontece isso no mundo todo, a questão do túnel, que seria mais viável. E aí, dentro dessa possibilidade do túnel,
surgiu então aquele projeto que além da construção do túnel em si, faria a ligação de toda a faixa litorânea com a questão principalmente de melhorar a condição de transporte urbano, etc., utilizando hoje o transporte público, fazendo com que você estivesse desde lá de Porto Belo, onde também tem movimentação de navios de passageiro, etc., que pudesse ter essa ligação até o Beto Carreiro também, fazendo então essa interligação e utilizando o túnel. E da mesma forma que está acontecendo lá em Santos e Guarujá, essa discussão, aí houve, eu participei muito ativamente disso, participação do Banco Mundial, o Banco Mundial aprovou esse projeto, e inclusive com financiamento, etc., para que haja efetivamente a construção desse túnel. Eu vejo que a solução mais acertada seria para isso, até em função daquilo que a gente já está verificando hoje, que a própria 101 ela vai ter que ser duplicada novamente ali, né? Ou seja, abrir uma nova condição, porque está inviável hoje, né? Tanto para questão. Um detalhe importante, gente, que a gente estava esquecendo de falar aqui. O complexo portuário de Itajaí, que envolve navegantes, tem uma deficiência muito grande a questão do transporte, porque ele está na mão do transporte rodoviário. Você, infelizmente, não tem uma ligação ferroviária. Nós tivemos isso até a década de 60, né? Tivemos aqui uma ligação que vinha de Itajaí para Brusque. Veja a importância de Brusque. Essa linha férrea que nunca foi utilizada, de Brusque para Itajaí. Que tem o túnel até onde? Que isso era em função daquela movimentação que você tinha lá de calcário, que a ideia era levar esse calcário de lá de cima, de Botuverá, né? Para Itajaí, que era a fábrica de cimento lá, utilizando uma linha férrea. E isso acabou nunca acontecendo. Então, nós temos uma deficiência muito grande, estamos na mão do transporte rodoviário. Na condição que a gente vive hoje, transporte rodoviário de cargas concorrendo com o transporte normal de veículos, etc., na circulação, com as nossas, o litoral aqui bombando cada vez mais, né? Os investimentos que estão sendo feitos no nosso litoral aqui, que é inacreditável o que está acontecendo. O que vai acontecer? Colapso. Não tem jeito. Não tem como, né? 8h52, pra gente encerrar, Éder. Tá aposentado? Tá caminhando todo dia lá no mar, mandando foto lá da aliás, às vezes eu fico meio pé da vida com eles, poxa vida, tu fica provocando aí e tal, mas enfim, brincadeiras à parte, o que você tem feito aí dessa tua vida depois aí desses mais de 40 anos dedicados, né, à atividade? Hoje só tá de boa, então, só aproveitando a vida. Na realidade, eu não me desvinculei totalmente. Não desvinculou totalmente? Né? Eu tenho acompanhado essa atividade, para mim é muito importante, até porque também pretendo continuar nessa parte de prestar assessorias ou enfim, dentro dessa área que é a minha área, a área de logística, então já faço alguns trabalhos nesse sentido. Acompanho também o que está acontecendo lá, porque há sempre a possibilidade, dependendo daquilo que vai acontecer daqui para frente, que a gente possa retornar, né, etc., se for necessário. Sim. Mas eu tenho aproveitado mais, assim, e eu faço essas fotos até também para, muitas vezes, também brincar com o Dirley também, né? Sim. O Dirley poxa, além de ser amigo, a gente conheceu ele há muito tempo, eu também conheço desde pequeno, né? O Dario Silva, que é o pai dele, a gente praticamente foi a Itajaí na mesma época, em 79, como também o Antônio Carlos Corman foi naquela época. Eu me lembro que teve um momento em que eu pegava o ônibus daqui para Itajaí e encontrava o Antônio Carlos Corman sempre para lá. Mas assim, essa questão da caminhada já faz uns 10 anos assim que eu tenho feito direto isso, independente, até quando estava trabalhando no Porto, para dar uma aliviada na cabeça, né? E aquela área lá, desculpa, só para encerrar, aquela nossa área ali de Cabeçudas, Atalaia, ali é muito bonita, né? Sim, eu particularmente, o que eu ia dizer, eu gosto muito das praias de Itajaí, gosto muito daquela área ali. Até uma vez eu brinquei brinquei não, foi verdade. Minha esposa acordou um dia de manhã e disse: amor, me leva para tomar café ali em Itajaí, tem um café ali naquela região ali que você deve conhecer. Ela tinha visto no Instagram,
Tá bom, 5 da manhã, pegamos o carro, fomos pra lá, tomando uma bela imagem ali, acho que se não me engano na região da Atalaia. Numa Isso, colinazinha exatamente. Assim. Aí eu brinquei que virei chacota, né, Anderson? Amor, vamos tomar café em Itajaí. Mas eu gosto muito daquela região, então cada vez que você manda as imagens, eu me sinto um pouco próximo ali de Itajaí. O programa legal é ali no Mole da Atalaia ali, que tem muita gente, vai lá no final de semana, e quando passa um navio é até bonito de ver. É verdade. Éder, muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite, um papo que rende, de fato tem muita história, né? E sucesso aí pro amigo nessa sequência de trajetória, agora com um pouco mais de tranquilidade, né? Um pouco mais de tranquilidade. Obrigado mesmo, Éder. Eu que agradeço essa oportunidade, pois primeiro para conhecer os que eu não conhecia pessoalmente e para rever aqueles que eu já conhecia e poder estar aqui. Como eu falo, o rádio mora no meu coração e estou sempre à disposição, sempre o que vocês acharem interessante abordar algum tema relacionado com essa atividade de logística, porto, etc. Tô aí. Legal.